Se você entende mal os primeiros 3 capítulos de Gênesis, vai interpretar mal toda a Bíblia. Porque nesses 3 capítulos já está o plano completo de redenção. E a maioria dos cristãos nunca viu isso com clareza. Olha só, em Gênesis 3, versículo 15, Deus faz uma promessa muito específica. Ele diz à serpente: a semente da mulher esmagará a tua cabeça. Essa promessa não se cumpre em Gênesis, ela se cumpre milhares de anos depois, num monte, com um madeiro e sangue. Mas se você não entende o que aconteceu no jardim, não vai entender o que aconteceu no Calvário. Gênesis não é um livro de histórias antigas, é o prólogo do Evangelho. Cada detalhe tem propósito. A árvore proibida, o primeiro sacrifício, Abraão subindo o monte com seu filho, José vendido por seus irmãos. Tudo está conectado e tudo aponta na mesma direção. Neste vídeo vou te mostrar como o Shabat antecipa o descanso em Cristo. Por que havia uma árvore proibida no jardim? O que é o proto-evangelho e por que muda tudo? E como Abraão, Isaac e José são tipos perfeitos de Cristo. Não com interpretações forçadas, com conexões que Paulo, João e o autor de Hebreus confirmam explicitamente. Vamos destrinchar Gênesis, não para criticá-lo, para entendê-lo, para desenvolvê-lo, para que você veja o que Deus quis que você visse desde o princípio. Vamos começar. Gênesis significa origem ou princípio em grego. Em hebraico se chama Bereshit, no princípio. E essas são exatamente as primeiras palavras do livro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aqui tem algo que quero que você note. A palavra hebraica que se traduz como criou é bara. E essa palavra tem uma particularidade. Em toda a Bíblia, só tem Deus como sujeito. Ninguém mais pode bara, só Deus. Porque bara não é fazer algo com materiais existentes. É criar do nada. Ex nihilo. Não havia matéria. Não havia caos primordial. Não havia nada. E Deus falou. E tudo começou a existir. Agora Gênesis tem 50 capítulos, mas se divide em 2 partes muito claras. Capítulos 1 a 11. História universal. Criação. Queda. Dilúvio. Babel. Capítulos 12 a 50. História particular. Abraão, Isaac, Jacó, José. Vê o padrão? Deus começa com toda a humanidade. Depois foca numa família. Por quê? Porque através dessa família viria aquele que resgataria toda a humanidade. Gênesis começa universal, torna-se particular, para terminar sendo universal novamente. Guarda essa ideia. Vamos precisar dela mais adiante. Agora, por que Gênesis é tão importante? Porque aqui você aprende quem é Deus. Aqui você aprende quem você é. Aqui você aprende o que é o pecado. E aqui você aprende o que é a graça. Se você não entende Gênesis, não entende por que existe o mal. Não entende por que sofremos. Não entende por que morremos. Não entende por que precisamos de um Salvador. Mas se você entende Gênesis, todo o resto faz sentido. Porque Gênesis é o fundamento. É a base teológica de toda a Escritura. E vamos ver 3 verdades centrais que percorrem todo o livro. 1. Deus criou tudo com propósito e ordem. 2. O ser humano foi criado para relacionamento com Deus, mas o pecado rompeu esse relacionamento. 3. Deus imediatamente anuncia um plano de redenção que culminará em Cristo. Essas 3 verdades são o esqueleto de toda a teologia cristã. E agora vamos ver como se desenvolvem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas isso não é só cosmologia, é teologia. Olha o padrão dos 6 dias de criação. Não é caótico, é simétrico. Dias 1 a 3. Deus forma espaços. Dia 1, luz e escuridão. Dia 2, céus e mares. Dia 3, terra seca e vegetação. Dias 4 a 6. Deus preenche esses espaços. Dia 4, sol, lua, estrelas para governar luz e escuridão do dia 1. Dia 5,
Aves e peixes para encher céus e mares do dia 2. Dia 6. Animais e humanos para habitar a terra do dia 3. Vê? Primeiro forma, depois preenche. Isso não é acaso, é design. E esse design está te dizendo algo. Deus não é um Deus de caos, é um Deus de ordem. Tudo o que Ele faz tem propósito. Agora repara no 7º dia. Deus descansa. Mas aqui muitos se confundem. Deus não descansa porque está cansado. Deus descansa porque a obra está completa. O Sabat não é fadiga, é consumação. É Deus dizendo, tudo está muito bom. A criação está terminada. Agora, descansamos juntos. E aqui vem algo que você vai ver se repetir em toda a Bíblia. O Sabat da criação aponta para algo futuro. Aponta para o descanso final. Hebreus 4 diz, resta um repouso sabático para o povo de Deus. O Sabat original era uma sombra. O descanso verdadeiro é Cristo. Vamos voltar nisso. Mas guarda a ideia. Sabat igual consumação, não fadiga. Agora, no 6º dia acontece algo diferente. Até agora Deus tem dito, haja luz, haja expansão, produza a terra. Mas agora diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Plural. Façamos. A Trindade em conselho antes de criar o ser humano. E o que significa imagem de Deus? Significa dignidade única, racionalidade, moralidade, criatividade, capacidade de relacionamento. Não somos acidentes evoluídos. Somos portadores da imagem do Criador. Fomos projetados para refletir Deus na Terra. E Deus coloca o ser humano num lugar específico, o Jardim do Éden. Agora escuta isso com atenção. O jardim não é todo o planeta. É um espaço delimitado, sagrado. É o lugar onde Deus caminha com o ser humano. É o primeiro templo. E a tarefa que Deus dá é lavrar e guardar o jardim. Em hebraico, avad e chamar. Essas mesmas palavras são usadas depois para descrever o trabalho dos sacerdotes no tabernáculo. O que isso significa? Que desde o princípio, o ser humano foi criado como sacerdote. Fomos criados para adorar na presença de Deus, para servir, para estender seu reino. O plano era que o jardim se expandisse, que enchesse toda a terra, que a glória de Deus cobrisse o planeta. Mas então vem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz, de toda a árvore do jardim poderás comer, mas desta árvore não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Agora, aqui tem uma pergunta que muita gente faz. Por que Deus colocou essa árvore ali? Não era mais fácil não colocá-la? Vamos ver a resposta no próximo bloco. Porque o que acontece com essa árvore é o mais importante de toda a história humana. E também é onde Deus faz a primeira promessa do Evangelho. Gênesis 3 é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia porque explica a origem do mal, do sofrimento e da morte. Mas também, no meio da tragédia, anuncia a esperança. A serpente entra em cena. Agora sabemos pelo resto da Bíblia que essa serpente é Satanás. Apocalipse 12, 9 e 22 confirmam. Mas em Gênesis só nos é apresentada como a mais astuta de todas as bestas do campo. E sua estratégia é brilhante e diabólica ao mesmo tempo. Não ataca diretamente. Não diz a Eva, desobedeça a Deus. Começa com uma pergunta. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Repara na sutileza. Deus tinha dito, de toda a árvore poderás comer, exceto uma. Mas a serpente inverte. Não comereis de toda a árvore? Está distorcendo as palavras de Deus para fazer Deus parecer restritivo, mesquinho, controlador. Eva responde, mas já caiu na armadilha, porque começa a dialogar com a dúvida, e a serpente continua, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui está a mentira fundamental.
sereis como Deus. O pecado não é só desobediência, é rebelião. É o desejo de ser autônomos, de não depender de Deus, de decidir por nós mesmos o que é bom e o que é mal. É orgulho na sua forma mais pura. Eva come, Adão come, e nesse momento tudo muda. Não morrem fisicamente de imediato, mas morrem espiritualmente no instante. A comunhão com Deus se rompe, e a primeira coisa que fazem é se esconder. Quando Deus vem caminhar com eles no jardim, eles já não estão esperando-o com alegria. Estão escondidos entre as árvores. E Deus faz uma pergunta devastadora: onde estás? Deus não pergunta porque não sabe. Pergunta para que Adão reconheça sua nova condição. Separado, perdido, escondido. Depois vêm as consequências. A serpente será maldita. A mulher terá dor no parto e conflito no casamento. O homem trabalhará a terra com suor e fadiga. E a morte entrará no mundo. Tudo isso é consequência do pecado. O pecado rompe tudo. Nossa relação com Deus, nossos relacionamentos entre nós, nossa relação com a criação e nossa própria existência física. Mas no meio do juízo, Deus faz algo extraordinário. Em Gênesis 3,15 diz à serpente: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo se chama proto-evangelho, o primeiro evangelho, porque aqui Deus está anunciando que da descendência da mulher virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Sim, a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas essa ferida não será mortal. Em compensação, a ferida na cabeça da serpente será definitiva, letal. Quem é essa semente da mulher? Cristo, nascido de mulher sem intervenção de homem. A serpente o fere no calcanhar na cruz, mas na cruz, Cristo esmaga a cabeça da serpente, destrói o poder do pecado e da morte. E o que parecia derrota é vitória total. Imediatamente depois dessa promessa, Deus faz algo profundamente significativo. Gênesis 3:21 diz: E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Para fazer túnicas de peles, um animal teve que morrer. Este é o primeiro sacrifício na Bíblia. E não é o ser humano que o faz, é Deus. Isso é tipologia pura. O ser humano tentou se cobrir com folhas de figueira, mas isso não foi suficiente. Deus teve que prover uma cobertura adequada, e essa cobertura requereu derramamento de sangue. Isso aponta diretamente para Cristo. Nossas tentativas de cobrir nosso pecado não funcionam. Só o sangue de Cristo pode nos cobrir. E depois, Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Mas não é crueldade, é misericórdia. Porque se tivessem comido da árvore da vida em estado caído, teriam ficado presos em pecado para sempre. A expulsão do jardim é temporária. Deus já tem um plano para restaurar tudo. E esse plano se desenvolve no resto de Gênesis. Até agora vimos duas coisas. Deus cria com ordem e propósito. E quando o ser humano cai, Deus imediatamente anuncia a redenção. Agora vem o terceiro ponto. Como Deus preserva a linhagem do Messias através dos patriarcas. Depois da queda, Gênesis narra a deterioração da humanidade. Caim mata Abel. A violência se multiplica. Deus envia o dilúvio, mas preserva Noé, através de quem repovoará a terra. Depois vem Babel, onde a humanidade tenta construir uma torre para fazer-se um nome, e Deus dispersa as nações confundindo os idiomas. Tudo isso é história universal, mas em Gênesis 12, a narrativa muda. Deus chama um homem específico, Abraão, e com Abraão começa a história particular de redenção. Gênesis 12, versículos 1 a 3, é uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei.
Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a promessa abraâmica. E tem 3 elementos-chave: terra, descendência e bênção universal. Deus promete dar a Abraão uma terra, promete que dele sairá uma grande nação, e promete que através dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa última parte é crucial. Como serão abençoadas todas as famílias da terra através de Abraão? Através de sua descendência. E essa descendência é Cristo. Paulo explica claramente em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Deus estava prometendo desde Gênesis 12 que o Messias viria da linhagem de Abraão. E toda a narrativa patriarcal em Gênesis está mostrando como Deus preserva essa linha messiânica. Abraão tem um filho, Isaque, milagrosamente porque Sara era estéril. Esse nascimento milagroso antecipa o nascimento virginal de Cristo. Depois Deus pede a Abraão que ofereça Isaque em sacrifício. Abraão obedece. Sobe ao monte Moriá com seu filho. Levanta a faca. E Deus detém sua mão e provê um carneiro em substituição. O que está acontecendo aqui? Isso é tipologia do Calvário. Um pai que oferece seu filho único e amado. Um monte onde se oferece um sacrifício. Mas há uma diferença. Deus não deteve o sacrifício de Cristo. O Pai entregou o Filho. E Cristo morreu em nosso lugar, como o carneiro substituto de Isaque. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolhe Jacó, não porque Jacó seja melhor, mas porque Deus é soberano em sua eleição. E Jacó tem 12 filhos, que se tornarão as 12 tribos de Israel. Um desses filhos é José. E a história de José em Gênesis 37 a 50 é uma das narrativas mais lindas de toda a Bíblia. José é odiado por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, aprisionado. Mas Deus o exalta e o torna o segundo homem mais poderoso do Egito. E através de José, Deus salva Israel da fome. José é um tipo de Cristo, rejeitado pelos seus, mas exaltado por Deus. E através de seu sofrimento, traz salvação. No final do livro, quando seus irmãos têm medo de que José se vingue, José lhes diz algo que resume toda a mensagem de Gênesis. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Essa é a grande lição de Gênesis. Deus usa até o mal para cumprir seus propósitos. Deus toma o pecado dos irmãos de José e o converte em salvação. Assim como Deus tomou a cruz, o ato mais malvado da história, e o converteu no ato mais glorioso de redenção. Gênesis termina com Israel no Egito. Não estão na terra prometida ainda, mas a promessa continua viva, porque Deus sempre cumpre o que promete. Agora quero te mostrar como tudo isso aponta para Cristo de formas que talvez você nunca tinha notado. Pensa em Adão. Paulo chama Adão de figura daquele que havia de vir. Adão é o primeiro homem. Cristo é o segundo homem. Adão foi criado sem pecado. Cristo nasceu sem pecado. Adão foi provado num jardim. Cristo foi provado num jardim, Getsêmani. Adão falhou na prova. Cristo passou na prova. Pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Pela obediência de um homem, a justiça foi restaurada. Romanos 5,19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de muitos serão constituídos justos. Cristo é o segundo Adão. E onde o primeiro Adão fracassou, Cristo triunfou. Pensa na árvore do conhecimento do bem e do mal.
A primeira árvore trouxe morte, mas há outra árvore na Bíblia, a árvore da cruz, e essa árvore traz vida. A árvore do Éden foi o lugar onde o ser humano desobedeceu. A árvore do Calvário foi o lugar onde Cristo obedeceu até a morte. E há uma terceira árvore, a árvore da vida, em Apocalipse 22. O acesso à árvore da vida foi bloqueado em Gênesis 3. Mas em Apocalipse 22, na nova criação, a árvore da vida volta a estar acessível. E suas folhas são para a cura das nações. Tudo isso é tipologia. Gênesis estabelece o padrão. Cristo o cumpre. Apocalipse o consuma. Pensa no Sabat. Deus descansa no sétimo dia. Mas Hebreus 4 nos diz que resta um repouso sabático para o povo de Deus. Esse repouso é Cristo. Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Sabat da criação apontava para o descanso que encontramos em Cristo. Não é um dia da semana, é uma pessoa. Em Cristo descansamos de nossas obras. Em Cristo encontramos paz. E na nova criação, descansaremos para sempre. Pensa no jardim do Éden. Era o lugar da presença de Deus. Mas o pecado nos expulsou do jardim. Querubins com espadas de fogo bloquearam o acesso. E desde então, o ser humano tem estado separado da presença de Deus. Mas Cristo rasgou o véu. O acesso à presença de Deus foi restaurado. E na nova criação, não haverá mais separação. Apocalipse 21:3 diz: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. O jardim do Éden voltará, mas glorificado. A nova Jerusalém será o jardim restaurado. Pensa nos sacrifícios. O primeiro sacrifício na Bíblia é feito por Deus, em Gênesis 3:21. Deus mata um animal para cobrir o ser humano. Depois vemos Abel oferecendo um cordeiro, e Deus aceita sua oferta. Vemos Noé oferecendo sacrifícios depois do dilúvio. Vemos Abraão oferecendo um carneiro no lugar de Isaque. Todos esses sacrifícios apontam para o Cordeiro de Deus. João Batista o proclama em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Desde Gênesis, Deus estava mostrando que a redenção requer sangue, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, e que todos os cordeiros sacrificados no Antigo Testamento eram sombras do único cordeiro que verdadeiramente tira o pecado, Jesus Cristo. Pensa nos nomes de Deus em Gênesis. Elohim em Gênesis 1, o Deus criador e poderoso. Yahvé em Gênesis 2, o Deus pessoal e próximo. El Shaddai, Deus todo-poderoso, quando aparece a Abraão. Cada nome revela um aspecto de quem Deus é, e todos esses aspectos se cumprem em Cristo. Cristo é o Criador. Cristo é Emanuel, Deus conosco. Cristo é o Todo-Poderoso. Em Cristo vemos a plenitude de Deus manifestada. E, finalmente, pensa na promessa de Gênesis 3:15. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Essa promessa se cumpriu na cruz. Colossenses 2:15 diz: E despojando os principados e as potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A serpente foi derrotada. O pecado foi pago. A morte foi vencida. E tudo começou com uma promessa em Gênesis. Gênesis não é só um livro de origens. É o prólogo do Evangelho. É o livro que nos mostra por que precisamos de um Salvador. E o livro que anuncia que esse Salvador virá. Desde o primeiro capítulo, Deus estava preparando o caminho para Cristo. A criação antecipa a nova criação. O Sabat antecipa o descanso em Cristo. A árvore do conhecimento antecipa a árvore da cruz. O sacrifício de peles antecipa o sacrifício do Cordeiro. A promessa a Abraão antecipa o Evangelho para todas as nações. O sacrifício de Isaque antecipa o sacrifício do Filho. José antecipa o Cristo rejeitado, mas exaltado.
Tudo em Gênesis aponta para Cristo. E quando você lê Gênesis com esses olhos, tudo faz sentido. Não são só histórias antigas, é a história da redenção. É Deus te mostrando desde o princípio que Ele tem um plano, que Ele é fiel, que Ele cumpre o que promete. E isso significa que você não é um acidente, não é produto do acaso. Foi criado com propósito, a imagem de Deus, para refletir sua glória. E embora o pecado tenha rompido o relacionamento, Deus já tinha um plano de resgate. Desde Gênesis 3:15, Deus estava anunciando que Cristo viria, que esmagaria a cabeça da serpente, que pagaria o preço do seu pecado, que restauraria o que foi perdido no jardim. Gênesis termina com Israel no Egito, mas essa não é a última palavra, porque em Êxodo vamos ver como Deus liberta seu povo da escravidão. E essa libertação física é tipologia perfeita da redenção espiritual que Cristo traz. O Cordeiro Pascal, o sangue nas ombreiras, a passagem pelo mar, o pacto no monte. Tudo aponta para o mesmo Salvador. Se este episódio te ajudou a entender Gênesis de uma forma nova, inscreva-se no canal, porque vamos fazer isso com cada livro da Bíblia, livro por livro, desenvolvendo a palavra para que você entenda e desfrute. Nos vemos em Êxodo. Que Deus te abençoe.